Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 9 e o versículo de número 38. Assim está escrito: Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Uma palavra dita por Jesus quando, na oportunidade, ele estava percorrendo todas as cidades e aldeias que fazia parte do seu trajeto, e aquelas cidades e aldeias, o trabalho principal de Jesus, ele era de maneira tríplice, quer dizer, ele se desenvolvia em três frentes necessárias. Primeiro, diz que Jesus percorria, quer dizer, Jesus caminhava, Jesus entrava e saía por cada uma daquelas cidades. E diz que ele não escolheu uma única cidade para entrar e fazer o trabalho. E também não diz que ele escolheu algumas e deixou outras de lado. Mas a palavra de Deus diz que ele percorria todas as cidades. Então, todas as cidades e todas as pessoas nas cidades, para Jesus, eles tinham um valor incalculável e precisavam também ouvir o que Jesus tinha a dizer para eles. Antes que eles viessem a Jesus, Jesus se antecipava e ia aonde eles estavam. Então nós observamos, apesar de uma multidão muito grande estar em volta de Jesus, seguindo a Jesus, mas eles seguiam a Jesus porque, em primeiro lugar, Jesus foi ao encontro deles. Então essa é uma grande diferença que nós vemos nos nossos dias. O contrário está sendo feito. Ao passo que Jesus ia ter com as pessoas, ia ter com as multidões, ia pelas ruas, pelos valados, pelas aldeias, pelos caminhos. Os dias de hoje são diferentes. As pessoas se postam num lugar e esperam que as pessoas venham àquele lugar. Então, a iniciativa tem que partir das pessoas em vir. Quando da parte de Jesus era diferente. A iniciativa partiu dele. Ele foi ao encontro das pessoas. E por que Jesus foi ao encontro das pessoas e não ficou num local parado, numa praça, num centro, numa catedral, esperando que as pessoas viessem a ele? Porque, no dizer de Jesus, aquele povo estava como ovelhas perdidas e desgarrados. Ora, quem está perdido e desgarrado está sem o sentido da direção para onde deva caminhar. Então a pessoa perdeu-se no meio do caminho. Então ele não tem o discernimento apurado naquele momento para que direção ele deve seguir. Então, quanto mais ele pensa que ele está indo para chegar ao lugar conhecido, mais ele se perde no meio do caminho. E tem sido assim. Quantas vezes nós ouvimos notícias de pessoas que começam a caminhar, às vezes começam a fazer alguma trilha num determinado lugar e de repente a pessoa desaparece. E ninguém acha, e não tem comunicação, não sabe por onde está. E a pessoa está ali, às vezes, procurando, esperando uma oportunidade de ser encontrado por alguém. Não de encontrar, mas de ser encontrado, de ser achado. Jesus era esta pessoa que ele foi à procura dos necessitados. Então diz que ele percorria. Se ele percorria, ele ia ao lugar onde as pessoas estavam. E não mandou uma comitiva sair anunciando pela cidade: olha, venham tal dia, venham tal hora, no lugar tal, a hora tal,
Jesus vai estar lá, vocês precisam ir, não pode faltar. Não era assim. Jesus não fazia alarde, Jesus não fazia propaganda, Jesus viveu a sua vida de maneira natural, cumprindo o que Deus, o Pai, tinha estabelecido para ele. Por isso é que diz esse texto do capítulo 9 de Mateus, dos versículos 35 a 38, ele estava percorrendo todas as cidades, todas as aldeias, todos os lugares aonde existiam pessoas, e lá ele fazia este trabalho de 3 formas que nós observamos aqui. Ele ensinava, procurava os centros religiosos em cada lugar, que eram as sinagogas. Ele ensinava, então, lá nas sinagogas, ele pregava o evangelho e ele curava as enfermidades entre o povo, tanto na sinagoga como nas ruas, nos valados, nos caminhos, por onde ele passava. Jesus não tinha um lugar fechado onde ele pudesse ensinar, pregar e curar. Tanto fazia ele realizar esse trabalho na sinagoga como fora dela. E foi o que mais ele fez. Nós vamos encontrar no relato dos evangelistas, mostrando em cada oportunidade Jesus numa determinada cidade. E o que ele estava fazendo ali? Ele estava exatamente fazendo isto. E veja aqui, ó. E vendo ele a multidão, quando Jesus começava a ensinar, a pregar e a curar, logo essa notícia tomava corpo e chegava diante das pessoas, e as pessoas, em respostas, vinham a Jesus. Mas não poderiam demorar, porque Jesus estava nas cidades de passagem, porque tinha muitas cidades por onde ele precisava ainda caminhar. Então diz, e vendo a multidão, Jesus agora, olhando para aquela multidão, percebeu dentro do coração deles uma necessidade, um estado de abandono, de pessoas que mostravam-se que realmente estavam desgarradas, estavam perdidas, estavam errantes, não tinham o senso apurado para onde caminhar com segurança. Então veja, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Quando o pastor abandona o rebanho e a ovelha se perde, fatalmente esta ovelha irá morrer. Ela vai se ferir e o lobo, o opressor, vai ao encontro daquela ovelha e ela não oferece nenhuma defesa. Mas quando há um pastor, ele vai atrás da ovelha, ele a livra e defende do lobo e do inimigo, do mercenário. Então aqui Jesus via aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor, ou seja, desgarradas e errantes pelo caminho. Isso moveu o coração de Jesus e despertou nele a compaixão pela qual ele se movia. Jesus era movido pela compaixão. Bastava ele ver as pessoas, a compaixão dentro de Jesus, ela se ativava, ela se colocava em ação e de imediato Jesus movia-se por compaixão. O que é compaixão? Compaixão é sentir a necessidade das pessoas e colocar-se à disposição para oferecer a elas aquilo de que há necessidade de ajudar e socorrê-las. Por isso é que Jesus pregava, ensinava e curava. Porque esta era a necessidade das pessoas. Eles estavam feridos, enfermos, machucados e oprimidos. Eles precisavam de cura e de libertação. Mas eles também não tinham conhecimento. Então eles precisavam ser ensinados.
E precisava se proclamar o reino de Deus. Por isso, Jesus pregava. E ele estava pregando o evangelho do reino. Ele estava ensinando acerca do reino. Ele estava curando aquelas pessoas para que elas tivessem a sua saúde restaurada e pudessem servir a Deus e fazer parte do seu reino. Então chega este momento que ele observa a grande necessidade que havia naquela, como em todas as outras cidades, e ele faz então um apelo, um convite, um desafio. Então o versículo 37 diz: então disse aos seus discípulos, Jesus vendo aquela situação e sabendo que o número era muito grande, ele disse o seguinte: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Jesus então aqui mostrou a necessidade que talvez os discípulos não estavam enxergando. Eles viam o momento aparente, aquela multidão, aquele número imensurável de pessoas à volta de Jesus, para eles era o que satisfazia. Mas Jesus abre o entendimento deles e a visão, que ela seja alargada, para que eles possam ver e entender o que é que Jesus está falando. Ele diz: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Quem são os ceifeiros? Os ceifeiros são os trabalhadores. Jesus aqui estava fazendo o trabalho de um ceifeiro. Ele estava semeando a palavra e colhendo resultados para o reino de Deus. Era isso que Jesus fazia. Então, semear a palavra e depois, então, colher para o reino de Deus. Então, ele chega à seguinte conclusão, colocando diante dos discípulos uma responsabilidade de que eles fizessem um pedido a Deus, ao Senhor da seara, que é Deus. Deus é o Senhor da seara, portanto a seara é de Deus. Então, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, o pedido de Jesus foi que os discípulos orassem, pedissem, suplicassem a Deus, o Pai, que mandasse ceifeiros para esta seara, que é a seara humana, das pessoas. Eles são considerados como uma seara. E o Senhor, Deus, ele é o Senhor da seara. E ele então faz a ceifa, ou seja, a colheita, recolhe e traz para o seu reino. Um reino de paz, de amor, de justiça. É o reino de Deus. Então Jesus despertou nos discípulos esta necessidade de que eles então orassem para que pudesse o Senhor então mandar ceifeiros. A semelhança do mesmo ensino feito por Jesus, agora tratando sobre os trabalhadores das diversas horas, ele conta que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, ou seja, saiu na primeira hora do dia. Para fazer o quê? Para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ou seja, para chamar trabalhadores que viessem trabalhar na sua vinha, para que aquela vinha não ficasse perdida e que todo o esforço que foi feito para que aquela vinha produzisse e desse resultado não se perdesse por falta de trabalhadores. Então, este homem saiu em 4 horas diferentes. Ele saiu de madrugada para salariar os trabalhadores, ele os encontrou na praça e ele então ajustou com aqueles trabalhadores um dinheiro ao dia e mandou para a sua vinha. Aqueles trabalhadores foram os primeiros que foram escolhidos e foram trabalhar, e começaram a trabalhar. E aquele pai de família
Não se deu por vencido. Eu já escolhi os trabalhadores, eles vão trabalhar, e quando for a noite, que estiver terminando o dia, eu vou lá para fazer o acerto com eles. Não. Mas aquele pai de família, ele era responsável e ele procurava saber de tudo o que estava acontecendo. Chegou na terceira hora do dia, ele entendeu que o que aqueles trabalhadores tinham feito, eles tinham trabalhado nas condições dele, tinham trabalhado muito. Mas mesmo o muito que eles tinham feito não era suficiente diante do muito que ainda tinha por fazer. Então o que aquele pai de família fez? Saiu novamente à terceira hora e foi à praça e encontrou ali pessoas que estavam ociosas. Então, disse a aquelas pessoas: ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram e começaram a trabalhar. Se uniram aos da primeira hora. Então agora tinha duas turmas, a da primeira hora e os da hora terceira. Mas o pai de família novamente passou por lá, averigou que havia necessidade de contratar mais pessoas, porque não podia perder a vinha. E ele sai então, perto da hora sexta, e faz a mesma coisa. Vai à praça e contrata homens que estavam ociosos e leva-os para a vinha e eles vão trabalhar. O homem não se dá por satisfeito, o pai de família, continua acompanhando o rendimento, o progresso daquele trabalho, como ele está sendo feito. Agora já tem lá 3 turmas. Tem os da primeira hora, tem os da terceira hora, tem os da sexta hora. E ele vai ainda na 9ª hora, uma 4ª vez, e assalaria mais pessoas. E volta e observa que faltam 3 horas para terminar o dia e ainda tinha muito por fazer. Então, tinha a turma da primeira hora, da segunda, da terceira, da primeira hora, da terceira hora, da sexta hora e da 9ª hora. Mas ainda tinha muito trabalho por fazer. Então ele foi lá perto da hora 1/10, ou seja, faltando 1 hora para terminar o dia. E ainda encontrou lá homens que estavam ociosos. E ele os contratou e levou para a sua vinha para o trabalho. E eles se juntaram aos demais e começaram a trabalhar. Chegando, pois, terminando a noite, quer dizer, terminando o dia e chegando à noite, ele chamou os trabalhadores e começou a fazer a conta de cada um deles e dar o que lhes era devido. Aos da primeira hora, aos da terceira, aos da sexta, aos da 9ª e aos da 11ª hora. Todos eles foram contratados pelo Senhor a um dinheiro por dia. Ele não ofereceu mais a um grupo, menos a outro. Ele queria ser justo com todos. O trabalho que todos iam fazer era o mesmo tipo de trabalho. Portanto, era do coração dele pagar um a cada um. Pois bem, os da primeira hora logo saíram e começaram a trabalhar. Os demais ficaram lá. Na terceira hora foi outro grupo. Na hora sexta foi outro. Na 9ª foi outro. Na 11ª hora, por que vocês não foram? Porque ninguém nos assalariou. Ninguém nos procurou. Ninguém abriu para nós uma oportunidade de trabalho. Então ele disse: ide na minha vinha. E eles foram e Jesus começou. Quer dizer, o pai de família começou a fazer o acerto dos que chegaram por último, primeiro, dizendo: os últimos serão os primeiros serão os derradeiros. E foi fazendo o acerto, e alguns daqueles não se satisfizeram, porque o valor que o pai de família tinha acertado era o mesmo para todos. Não importasse o quanto tempo ele estivesse trabalhando. Importava que ele fosse à vinha e trabalhasse. Agora, se o dia todo, se a hora terceira, se a hora sexta, se a hora 9ª, se a hora 1/10, para cada hora Deus tem um tipo de trabalhador. E ele então chama e convida para vir a sua senha, a sua ceifa, a sua seara.
Então aqui o que Jesus está dizendo é: rogai ao Senhor da seara. Só o Senhor da seara é que pode chamar e enviar ceifeiros para a sua seara. Não é uma coisa que as pessoas escolhem por si. Eles precisam estar em condições de serem chamados pelo Senhor para então fazer parte desta seara. É como Jesus falou com os discípulos quando ele estava lá em Sicar, falando com a mulher samaritana, e os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Quando eles voltam, Jesus está ali e diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, ou daquele que me enviou, e realizar a sua obra. E eles começaram: mas será que Jesus comeu? Jesus disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então, nos versículos 34 a 35, a 38, Jesus falou assim para os seus discípulos: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu, porém, eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Então, observe o que Jesus está dizendo, mostrando aos discípulos que para eles 4 meses era um tempo muito longo, até que viesse o tempo da ceifa. Mas Jesus disse: olha, vocês estão dizendo que falta ainda 4 meses para a ceifa. Porém, eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Como quer dizer? Se esperar chegar os 4 meses para começar a ceifa, vai se perder muito da colheita. Então é preciso que comece a ceifar desde agora, para que quando chegar o tempo da colheita, não se perca nenhum fruto. Isto querendo dizer que deve-se aproveitar todas as oportunidades, tendo direcionamento de Deus na sua seara, de realizar o trabalho que seja digno do nome do Senhor e não se percam os resultados. Veja o que Paulo escreveu aos irmãos da igreja na cidade de Corinto. Ele diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então ele diz: nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então é o dono da seara que está na frente de tudo. Então diz: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então veja, ninguém ficará sem recompensa por trabalhar na seara do Senhor. O Senhor não é injusto para escolher trabalhadores ou ceifeiros para a sua seara e não dar a eles uma recompensa. É bem verdade que não se deve trabalhar olhando a recompensa que vai receber, mas trabalhar em virtude de ser chamado, escolhido e capacitado pelo Senhor da seara para aquele importante trabalho e fazê-lo puramente por amor, sem esperar nada em troca. Porque o que o Senhor da seara já fez por nós e em nós, nós deveríamos ser muito agradecidos e trabalhar de maneira voluntária e leal diante da presença deste Senhor. Porque ele fez em nós o que ninguém poderia fazer.
nós estamos desfrutando a presença, a comunhão e o poder do Senhor da seara. Porém, ele tem uma seara que precisa ser trabalhada. Esta seara, ela é muito grande. Qual é o tamanho da seara de Deus? É o tamanho do mundo. Este é o tamanho da seara de Deus. É o tamanho do mundo. Onde quer que houver uma pessoa na face da terra, ele faz parte da seara do Senhor. E como ele faz parte desta seara do Senhor, é preciso que haja ceifeiros para colher estes frutos para Deus. Jesus fez o que estava no alcance dele, dentro da sua limitação física como homem. Ele poderia estar apenas num único lugar por vez. Mas ele não mediu esforços, não apresentou que tinha muito trabalho, que tinha cansaço, que precisava descansar, precisava fazer lazer, precisava tirar umas férias. Não. Jesus, todos os dias, ele percorria cidades e aldeias, ensinando, pregando e curando. E quanto mais ele fazia isto, mais ele enxergava a profunda e grande necessidade dos povos em todas as cidades por onde ele andou. Daí a razão porque ele disse aos discípulos, porque a compaixão movia-o profundamente, e ele disse aos discípulos que rogasse ao Senhor da seara. E o Senhor da seara, ele continua pedindo, ele continua escolhendo, capacitando e enviando ceifeiros para a sua seara. Ocorre que muitas das vezes as pessoas são escolhidos e capacitados por Deus para trabalhar na sua seara, e ao invés de ir para a seara do Senhor e trabalhar, eles vão para a praça e ficam na ociosidade, como que não tendo nada para fazer. Até que chegue alguém e diz: escuta, o que vocês estão fazendo aqui, ociosos na praça? Ninguém nos contratou. Mas eles estão esperando quem contratá-los para ir trabalhar na seara? Eles estão esperando os homens ir na praça, contratá-los para ir trabalhar na seara do Senhor? Não. Quem escolhe, capacita e envia é o Senhor da seara. Então, se cada um se comprometer diante de Deus, de entender o propósito de Deus na nossa vida, não haverá nenhum desocupado na seara do Senhor. Porque Deus chama a todos nós, e de vós também. Foi o que o pai de família disse. E de vós também, e trabalhai na vinha, trabalhai na seara. E a partir de então, quando for e entender este propósito e este chamado de Deus para a vida, com certeza eles estarão ocupados na seara do Senhor, e eles então não terão tempo a perder com a ociosidade ou com a negligência e não querer fazer a vontade do Senhor. Há alguns trabalhadores que querem escolher as funções que querem fazer. Nós não temos o direito de escolher o que queremos fazer. O nosso dever é nos colocar diante da presença do Senhor e dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui, estou à sua disposição, onde o Senhor me quer. Eu estou disposto a ir. E o Senhor da seara, ele escolhe para cada um lugar e um trabalho certo, como eu sempre tenho dito aqui, fazendo referência a um hino da harpa cristã, o hino de número 93. Ele diz assim: há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Venha alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente, o Mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito, se não for por ti? Quantos há perdidos?
sem a salvação, quantos que precisam de consolação, como Cristo os ama, fá-los entender. Mostra o amor de Cristo por você, o seu amor por eles. Pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Veja o que diz o hino 115, da harpa cristã. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Olha o coro. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Então aqui está a necessidade demonstrada por Jesus com relação à grande seara que está pronta para a colheita, mas que o número de ceifeiros são poucos. A necessidade de que novos ceifeiros sejam enviados à seara do Senhor. Portanto, ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Quem sabe hoje você está ouvindo o chamado de Deus para a sua vida, para que você seja também um dos ceifeiros na seara do Senhor. Então se posicione diante de Deus, coloque-se na disponibilidade e sirva-o com amor sem reservas. Lança-te na seara do Senhor e faz aquela grande colheita de almas que sejam redimidas e libertas e apresentadas diante do Senhor. É isso que precisa ser feito. Daí a razão pela qual Jesus disse: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Você está pronto? Você está disposto? Você deseja fazer parte desta seara do Senhor? Você está ouvindo o chamado de Deus? Você entende o que Deus espera da sua vida? Você sabe para onde Ele está lhe colocando na responsabilidade de ser um ceifeiro? E o que é que está fazendo que ainda não se lança ao campo? Levanta, encoraja-te e vai à seara do Senhor. E lá haverá um trabalho excelente, maravilhoso e que trará resultados permanentes para a honra, a glória e o louvor do nome do Senhor nosso Deus, o Senhor da seara. Eu e você somos comissionados por Ele para sermos ceifeiros na sua seara. Pensa sobre isto. Lança-te ao campo e traga resultados para o Senhor da seara. Querendo Deus, amanhã retornaremos.